Bom, boa tarde a todos. Alexei, obrigado aí pelo tempo que você dispôs aí para estar passando um pouco do conhecimento aí para a gente. O Alexei, ele é da W3 Grupo, conheço ele há 11 anos já, que ele faz peraí, que ele trabalha na nossa empresa, fazendo toda a assessoria digital para nós. Ele cuida de marketing digital, inclusive da campanha Best que vocês estão acompanhando, ele que nos auxilia em como fazer, como criar. Então, é uma pessoa que a gente confia bastante e que é muito conectada nessa questão de home office, trabalho remoto, enfim, e já aplica isso na empresa dele há um bom tempo. Então, é interessante ele trazer um pouco do conhecimento para nós. Fiquem à vontade para as perguntas a cada momento e depois, ao final também, quem quiser, a gente vai também estar respondendo outras coisas no Q&A. Alexei, agora é Ok. com você. Ok. Fabiano, obrigado aí pelo convite e pode ter certeza que boa parte dessa barba branca é tua culpa. A gente, nesses 11 anos, já passamos por muitas correrias, muitos desafios, mas eu acredito que a gente construiu coisas muito boas por todo esse tempo. E eu acho que eu agradeço aí pelo convite, agradeço a todos que vão participar. E o meu objetivo com esse tema, que é do home office, é justamente falar um pouco dessa dificuldade que todos estão tendo de ter que ficar em casa e que isso é uma situação que faz com que todos temos que encontrar alternativas para manter o equilíbrio e a produtividade ou encontrar algumas alternativas para que a gente continue nisso por um bom tempo. Eu já tenho o hábito de trabalhar de home office, já tem aí pelo menos 10 anos. A minha atividade, por ser da área digital, não me obriga a ficar todo o tempo na empresa. Meu time, a gente se conecta através de ferramentas de comunicação. No caso, como a gente é uma plataforma Google, a gente usa muito o Meet, e isso, de fato, é muito importante para nós. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um desses temas. Fabiano, peço só um segundo, porque o nosso amigo Notebook falou que a bateria está baixa justo agora. Só um segundinho, vou conectar ele na bateria. Todo mundo que está nos escutando está em 100% de home office agora, a empresa como um todo. Se vocês puderem só responder aí como curiosidade no bate-papo. Todo mundo. Sim, todo mundo ali. E só eu que tenho problema de às vezes querer enforcar o cachorro ou não? Vocês também têm? Na verdade, o cachorro que deveria querer te enforcar. Já conectou aí? Já está normal. Eu Então, também, vamos lá. é um vira-lata, mas é que hoje começou uma obra no vizinho e ele não para de latir, coitado. Bom, então acho que o que eu vou falar aqui vai coincidir bastante com o que vocês estão aí todos em home, e eu acredito que os animais, os pets, os gatos, os cães, são nossos companheiros, são nossos amigos, e sem eles a gente passaria por um momento bem mais difícil. No momento eu não tenho pet, mas eu sei o quão importante é para todos nós, tá ok? Vamos começar. Bom, eu vou interromper meu vídeo, tá, Alexei? Deixar então Ok. você com a sua tela. Ok, perfeito. Bom, gente, vamos falar um pouquinho nessa primeira parte do tema, vamos falar um pouquinho das dicas para a gente manter a produtividade no home office. Isso é importante. A Uma tela das coisas que ainda a gente não foi compartilhada, Alexei, dá uma não olhada. está compartilhada? Não. Um minutinho. Estão vendo agora? Vamos ver, peraí. Agora sim. Voltou? Bom, Voltou. essa é a primeira tela, então a anterior não era só título de tema. Então, o que é importante a gente colocar nesse ponto aqui,
onde eu trato, é que a gente sempre deve escolher um espaço que seja adequado para o que a gente considera para o cérebro algo de forma produtiva. Por já ter trabalhado muito em startups, a gente tem alguns ambientes, até mesmo na empresa, a gente tem alguns puffs, onde o pessoal pode ficar sentado com o notebook no colo. Então, quando a gente está nesse ambiente lazer, casa, às vezes o sofá de casa é um local tão agradável, tão gostoso, que ficar sentado nele, usando para trabalhar, passa a ser uma coisa interessante. Então, eu sempre recomendo que a forma produtiva é aquela que nos dá mais prazer. Lógico, a gente tem que tomar cuidado muito com a questão postura, né? Porque um tempo muito errado do equipamento numa posição errada pode trazer coisas prejudiciais para a nossa coluna, né? Então, isso também é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Mas o cérebro, ele entende muito isso. Então, a gente sempre fala que o ambiente, seja ele qual for, no ambiente de trabalho ou ambiente de home office, o cérebro tem que entender que a gente está produtivo naquele momento. Então, isso é muito importante para que o home office funcione bem feito, ok? Uma outra coisa interessante que a gente sempre leva em consideração é que conversar ao vivo ajuda, né, nesse fluxo de colaboração. E isso que nós estamos fazendo hoje, apesar de não ter uma replicação dos vídeos, né, nós não estamos conversando ao vivo, mas eu acho importante que quando a gente tem essas condições de poder utilizar o recurso de videochamada, e aí hoje você tem o Zoom como uma plataforma muito boa, o Meet, que é do Google, também é uma plataforma fantástica para isso. Quem usa Gmail pode perceber que agora dentro do Hangouts, agora tem a opção de você utilizar o Meet. O Google está disponibilizando de forma gratuita para todos os usuários até final de setembro. Para quem já é usuário de G Suite, isso vai fazer parte do plano. E o Zoom também tem várias alternativas. Então, hoje, com certeza, utilizar as plataformas com videoconferência são muito importantes, porque ver a pessoa é um contato importante para todos nós e dá aquela sensação de que a gente está tendo aquela relação recíproca, tá bom? Uma outra coisa importante, e aí tem muito a ver com essa questão da produtividade, a gente precisa estabelecer prazos e tarefas na nossa agenda, e até não deixar que a nossa agenda pessoal interfira na nossa agenda de trabalho. Quando a gente está em home office, a gente tem um hábito de querer fazer duas coisas ao mesmo tempo ou no mesmo período. Eu acordo, eu tenho minha atividade. Eu sempre falo que quando você está em home office, você tem que escolher um canto para ele que ele seja o seu local de destino. Por isso que eu chamei o projeto de home office, porque na verdade não tem distinção isso num ambiente de casa, né? Eu aqui tenho o meu espaço, eu tenho aqui o meu escritório, montei ele de uma forma que eu me sinto mais agradável, então eu tenho todos os recursos que eu preciso para trabalhar. E isso então me permite também fazer a minha agenda diária de uma forma que ela não passe a ter a minha rotina pessoal na minha rotina profissional. Porque apesar de eu estar em casa, eu não posso parar o que eu estou fazendo para fazer alguma outra atividade que não faz sentido para a minha produtividade. Então é muito importante isso. Às vezes até o único momento que eu me dou esse direito é na hora do almoço. Eu gosto de cozinhar, então eu vou para a cozinha, já preparo, mas eu tenho meu tempo, né? Então minha agenda eu tenho a minha hora de almoço, então nessa hora de almoço eu tenho que cozinhar e almoçar. Volto para o meu ambiente e volto a trabalhar. Então, isso é importante, a gente ter essas questões, não deixar que essa rotina interfira no nosso ambiente de trabalho. Alexei, teve uma Pois não. questão aqui interessante que eu acho que vale a pena, porque é nessa parte. Pois não. Que assim, para fazer o cérebro entenda que estamos num ambiente de trabalho, você estando ou no sofá da casa ou na mesa, muitas pessoas estão usando a mesa de jantar, não é um pouco contraditório ou dá para fazer isso mesmo? A questão é que a gente fala, a questão que a gente tem como hábito é o seguinte: o que é importante salientar? Por exemplo, dependendo, você tem uma varanda, um lugar super gostoso, você tem o importante é que as pessoas que convivem no ambiente familiar saibam respeitar o momento em que você está trabalhando. Seja na sala de jantar, seja no sofá da sala de estar, na sala de TV, as outras pessoas que estão na casa precisam entender que
porque naquele momento você está trabalhando. Então, não pode chegar a qualquer momento ali, se existe, né, esse convívio com as outras pessoas, é importante que essas pessoas que convivem com você entendam que naquele momento não adianta ficar toda hora pedindo, ou perguntando, ou interrompendo, porque você não faria isso no ambiente de trabalho. Então, não interessa. O que é interessante nesse momento é o que você se sinta confortável, porque isso faz com que as pessoas produzam melhor, tá? Então, não é contraditório você encontrar o seu cantinho da sua casa para produzir. O que não pode é deixar que outras atividades da casa interfiram nesse seu momento de trabalho. Aí isso é muito importante. Então, sabendo separar isso, você tendo uma mesa de jantar que fica num local que as pessoas que estão em volta não vão te atrapalhar, porque se você pensar num ambiente corporativo, dentro de uma operadora de turismo que tem várias posições de atendimento, a pessoa passa por trás de você, a pessoa, dependendo da posição da mesa, passa pela tua frente. Então, esse transitar não é mal, porque a pessoa está te respeitando naquela tua posição. Isso também vale em casa. Se você está em casa na mesa, ou você está na varanda, né, você está no sofá, não adianta alguém chegar, você está no sofá da sala de TV, alguém querer chegar e ligar a TV. Não, naquele momento a pessoa está trabalhando. Então, outra pessoa que está na casa que tem que entender isso. As pessoas, os filhos, marido, de repente a mãe que mora junto. Até, isso faz parte do dia a dia. Existe a preocupação de doutrinar todos a que todos saibam o momento. Algumas escolas, né, a gente já está bem sabido disso, já estão há bom tempo com os alunos, com os filhos em aula online. Então, o filho também tem que ter um ambiente de estudo dele. Essa aplicação da produtividade, acho que ela é muito importante não só para quem produz trabalho, mas quem produz conhecimento. Então, se você vai estudar, também é importante isso. Então, não vejo isso como sendo um paradoxo, tá? Eu acho importante só estabelecer regras. Estabelecendo regras, todo ambiente fica confortável. O que não pode, a cada 5 minutos, vir alguém querer te interromper para te perguntar algo que não tenha relação com o seu trabalho. Ok? E nesse caso, é muito importante, então, que a gente mantenha essa agenda bem organizada. E falando dessa questão da agenda, uma das coisas que é muito importante é que o nosso to-do list, a nossa lista de coisas que a gente tem para fazer, seja coerente com o teu horário, com o seu dia de trabalho. Não adianta a gente criar uma lista de coisas para fazer que a gente chega no final do dia e olha para a lista e fala, caramba, não fiz nem metade. Se você não monta essa lista na empresa, por que você monta ela em casa? Não faz o menor sentido. Então, vamos sempre se preocupar com essa rotina. Se você sabe que o teu dia, se ele vai ser de 8, de 6, no meu caso é 14, mas isso porque eu gosto. Eu gosto de trabalhar, eu sou doente, eu sou workaholic. Eu acordo às 5 da manhã e vou até 7 da noite, 8, 9 da noite. Mas eu paro para almoçar, eu paro para jantar, eu paro para tomar um café. Então, quer dizer, tudo isso me permite fazer isso. Isso não me estressa, porque as tarefas que eu estou fazendo, elas não me obrigaram a cumpri-las todas no mesmo dia. É que como o meu ritmo de criatividade é muito alto, eu não consigo parar enquanto eu estou produzindo. A hora que eu paro, eu deito, durmo, e no dia seguinte eu acordo e continuo. Então, essa lista tem que ser muito bem pontuada. Ela não pode ser diferente daquilo que você faria no ambiente corporativo. Então, vamos se preocupar com isso para que ninguém fique se sentindo obrigado a produzir mais porque está num ambiente hipoteticamente mais confortável. Alexei, eu não sou expert e eu não vi a apresentação antes, então eu vou fazer uma pergunta. Você vai falar de alguma ferramenta que permita fazer esse to-do list ou caberia aqui comentar com as agências que hoje Google, Microsoft tem, inclusive, Ok. se quiser fazer uma planilhazinha simples online para a agência toda seguir, todos mexem. O que eu acho interessante, nesse momento eu não me aprofundei muito na questão do que colocar, que eu tinha pensado na hora que a gente jogar o vídeo no canal do YouTube, eu vou colocar vários links com várias opções de produtividade. Eu vou falar de muitas coisas, mas assim, aproveitando, já que você está falando dessa questão de produtividade, o próprio Google, ele tem já essas ferramentas que já incorporam, a própria Microsoft também, né? Ou se a pessoa usa uma plataforma como Local Web, ou então Terra, ele também já tem essas plataformas.
Mas o que eu quero me comprometer com todo mundo é que a hora que esse vídeo for para o YouTube, na parte de descrição do vídeo, eu vou colocar vários links e vou mostrar alguns outros exemplos aqui de outras atividades e então vou colocar todos esses links lá para facilitar todos, assim vocês não têm que se preocupar em anotar, ok? Então vou colocar isso sim, Fabiano. Eu ia falar isso mais para frente na apresentação, tá bom? Então, nesse caso aqui, a gente tem que se preocupar com isso, não entrar nesse frenesi de querer fazer mais aquilo que pode, ok? Quando a gente acabou de falar do ambiente agradável, eu acho que é importante a gente falar que o dia a dia da gente, a gente pode ter boas companhias, né? O nosso pet, o nosso cachorro, o nosso filho, de forma a que se essa pessoa já está no ambiente, já está acostumada a viver desse ambiente, que essa companhia não tire o foco da produtividade dela, ok? Então, principalmente os pets, a gente sabe que não tem essa dificuldade. Talvez uma criança se ela está acostumada a ver o pai em casa trabalhando, ele sabe o momento que ele pode ou não pode interferir, sabe esperar o momento que o pai está no telefone e não fica toda hora perturbando. Então, isso é importante. A gente também ter que nesse ambiente que a companhia seja correta. Tá? E saber também dizer para o filho, no momento que for mais importante, falar, olha, a mãe e o pai agora vai ter uma ligação, preciso ficar sozinho, vai para o seu quarto, brinca um pouquinho e depois você pode voltar. Criar essa situação também é importante. Às vezes a gente sabe disso, hoje em dia, principalmente em casa, muitas mães se colocam nessa condição e nessa obrigação de dar atenção também para o filho. Então, a gente também tem que tomar cuidado, porque também dar esse tempo todo para a criança agora e depois do futuro voltar para o ambiente de trabalho, a criança vai cobrar demais. Então, também tomar cuidado para que isso não seja um contrassenso lá na frente. Vamos falar um pouquinho agora do bem-estar digital. A gente está muito digital, né? Então, esse estado digital faz com que a gente não também se preocupe um pouco com essa questão do nosso bem-estar para aquilo que a gente está fazendo. Então, isso conta muito para a gente nesse momento. Então, iniciar o dia com as atividade física. O próprio BEST tem alguns dias da semana. Amanhã, se eu não me engano, vai ter às 8h45 uma aula de ginástica online. Então, eu acredito que se as pessoas têm o hábito de fazer ginástica e estão sendo privadas de ir para um ambiente externo, ou para uma academia, ou para alguma atividade fora, eu, por exemplo, faço natação, não estou podendo nadar já tem 60 dias, então a gente sabe que a gente tem que encontrar outras atividades dentro de casa, e principalmente agora com esses compartilhamentos de vídeos. Isso é uma iniciativa muito produtiva, muito interessante, que mantém a gente em forma. E antes de, lógico que eu falo isso, talvez se você não gosta de fazer academia de manhã, ou se você já não faz academia de manhã no seu ambiente corporativo, faça no final do dia. Então isso é uma coisa também que precisa ser pensada, né? Existem no próprio canal do YouTube da BEST, a gente tem lá os vídeos também replicados as atividades, a qualquer momento vocês podem entrar, assistir e utilizar aquela aula para o seu dia a dia. Mas é muito importante. A gente sabe que a atividade física, ela melhora o nosso desempenho de concentração. Então, é muito importante. E tem os praticantes de yoga. Então, aí a atividade física não é só uma atividade intensa, né? A gente também pode se atentar a isso. Vamos trabalhar também essa questão de uma atividade que seja mais confortável para aquilo que a gente está acostumado. Aqui é um ponto que para mim é crucial e todos aqui precisam tomar muito cuidado, que isso não é só no ambiente home office, isso eu acho que é importante a gente também levar isso para o ambiente corporativo, que são os momentos de multiatividades, onde você quer falar ao telefone e você quer usar o computador ou quer escrever, quer anotar. Hoje em dia, os headsets estão com preço totalmente acessível, independente da questão do dólar. Se vocês entrarem em qualquer e-commerce hoje, vários modelos com fio ou sem fio, Wi-Fi ou Bluetooth, qualquer um deles são importantes para o nosso dia a dia. Poder ter as mãos, né, as mãos hand-free, ter as mãos livres para a gente poder trabalhar, usar um teclado, fazer uma anotação, é muito importante, porque senão no final do dia você está com aquele telefone apoiado aqui
no ombro, querendo anotar alguma coisa, adeus pescoço, aquela atividade da manhã já morreu, porque você já estragou a sua coluna, a sua postura, ficando tanto tempo se esforçando em querer fazer multitarefas. E é importante que, para que as multitarefas sejam produtivas, que a gente tenha também os equipamentos corretos para isso. Esse é um assunto que em home office é muito complicado. São as questões das refeições. Nós temos que tomar muito cuidado. O nosso ambiente, se você está na mesa de refeição trabalhando, se você usar ela também para refeição, então, ou você tem uma mesa grande o suficiente para você dar um espaço para você fazer a refeição, ou no momento da refeição, tira o notebook e faça a refeição. Evite de comer na frente do computador. É uma coisa péssima. Faz muito mal para a vista, para a postura. E, além de tudo, enquanto você está comendo, aqueles grânulos de pão, aquela farinhazinha, aquele açúcar, começa a cair no meio do teclado. Em alguns casos, pode chegar ao ponto de dar um problema naquela tecla Z, na tecla R, e de tanta sujeira. E aí a gente tenta limpar, passar um aspiradorzinho, tal, para poder tirar aquela sujidade para resolver. Só que o pior de tudo isso, pior que pode ter de você estar num ambiente acumulando alimentos, é a questão da produção de fungos e ácaros. Isso faz parte do dia a dia. A gente já sabe que o tapete ou uma falta de limpeza no ambiente já produz isso. O alimento, ele propicia o aumento disso. Então, aquelas pessoas que já têm alguma resistência, uma falta de resistência, já são alérgicos, já tem alguma rinite alérgica. No meu caso é isso. Eu tenho rinocinusite. Então, para mim, o meu ambiente tem que estar sempre o mais limpo possível, e eu não trago. O máximo que vem para o meu ambiente de trabalho é a minha garrafinha de água e a minha canequinha de café. Ponto. Isso são os dois utensílios que a gente considera interessante. Então, aqui nessa foto, se a moça tivesse apenas com a canequinha de café, ok. A gente sabe que tem ou uma caneca de chá, uma garrafa d'água, um suco. Isso não vai dar problema. O problema é esse pãozinho que vai ficar mastigando e vai ficar caindo de toda a região da mesa. Não vai dar certo. Isso vai, por mais que você faça uma rotina de limpeza, o teclado acumula isso. E o teclado acumulando nas suas cavidades, ele é um repositório para fungos e ácaros. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente trata desse assunto. Ok? Próximo tema. Eu acredito que todos tenham um hábito e gostem de ouvir música enquanto trabalham. Não sei se todos gostam ou não. Então, o que eu fiz aqui foi trazer algumas sugestões de playlists que alguns, na verdade, são sons, ok? Na verdade, eles são sons que inspiram relaxar, não são músicas, são sons que inspiram relaxar. Então, eu vou passar um pouquinho de cada um para vocês ouvirem, para vocês verem que, em alguns casos, é interessante a gente ter essa situação. Olha aqui, esse aqui é muito legal. Foi um cara que ele criou um som que é só do mar. Então, para quem gosta da praia, para quem está com saudade de ir para a praia, para quem está morando na praia não é problema, mas para a gente que está aqui no interior, a gente tem saudade do som do mar. Opa, voltando aqui. Só um minutinho. Tá vendo? Estamos ouvindo. Esse vídeo ele tem 8 horas e 10 minutos de duração. Então, na verdade, o que ele faz é repetir continuamente só o som do mar. Para algumas pessoas isso é uma delícia, é uma maneira muito prazerosa de curtir o momento em que as pessoas conseguem relaxar. Então, lógico, tem pessoas que não vão aguentar ficar 5 minutos, 10 minutos. Então,
vai muito de cada um. Eu tenho dias que eu coloco só esse som no mar, 10, 15, 20. Quando eu me toco, já passou uma hora e eu estou ali trabalhando. Principalmente no momento que eu estou criando um relatório, que eu estou com uma concentração mais baixa, com uma atividade de estímulo mais baixa. Então, para mim, faz bem. Então, não sei se as pessoas gostam, mas eu acho interessante. Esse aqui é para quem é praticante de yoga. Já fui praticante de yoga, então para mim também é um momento que é interessante, dependendo do momento do dia, do momento da atividade, a gente poder também ouvir esse som. Essas playlists são todas do YouTube ou do Spotify? Não, esses são playlists de YouTube, são pessoas que desenvolvem e aí são canais que se inscrevem. Eu vou passar depois essas dicas dessas listas também no nosso conteúdo do YouTube. Eu vou pôr todos esses links lá para o pessoal poder, quem quiser, poder se inscrever e ouvir, ok? E tem esse aqui, que é esse terceiro aqui, que é de um japonês que eu acho fantástico, a maneira como ele trabalha com o som da água. Não é som do mar colaborativo. A gente consegue hoje ter milhões de opções de temas para que isso seja de fato utilizado. Então, eu acho que vale a pena para quem gosta, para quem curte, quem se interessa por esse tipo de atividade. Eu acho que as pessoas que quiserem ouvir, vale a pena ouvir. Continuando aqui, para quem não gosta muito de som calmo, gosta de sons que motivem, que produzam mais, aqui são sons para inspirar e relaxar. O que eu considero a gente tem uma lista de Spotify que foram produzidas pelos nossos especialistas da CT Operadora, da Canadá, da Signature e da Global Village. Esses conteúdos de Spotify vocês conseguem direto pelo canal do Spotify, ou se vocês acessarem bem-estar-saúde-turismo.com, na parte no meio da tela, vocês vão ver que vai ter uma lista completa com todas as playlists dos nossos amigos que montaram as que eles gostam e que estão compartilhando com a gente. Então, a gente também tem essa disponibilidade. Tem uma pessoa aqui que perguntou se pode ser com o playlist do seu artista favorito. Eu acredito que sim, é da forma como você se concentrar melhor, correto? Exatamente. Eu mesmo tenho algumas playlists que eu monto, que a mesma música, para mim, é como se fosse uma maneira de eu sempre me sentir motivado. Então, eu coloco a mesma música a cada 40 minutos e escuto ela de novo. Então, se você montar a sua playlist, se você tem essa facilidade, é legal. O que acontece às vezes é que a gente começa a se cansar da nossa playlist. E isso é normal, né? Porque se você gosta, sempre as músicas que você gosta. O que acontece às vezes é que existe alguém que tem o mesmo gosto, do mesmo estilo de música, mas existem algumas músicas que você não se lembrava que você gostava e que essa pessoa compartilhou, que você pode também ouvir. Então, lógico, ter a nossa playlist é fundamental, é importante, vale a pena, mas também ouvir a playlist dos outros, de repente até a mesma nossa sequência de música muda. O Spotify tem essa possibilidade de você fazer randômico das músicas, mas de repente uma pessoa colocou uma, duas, 5 músicas diferentes daquelas que você está acostumado a ouvir, mas que você gosta. Então também é importante isso. Criar as playlists próprias é legal, mas também ouvir as playlists dos outros também é legal, porque se você compartilhar também a sua playlist, é uma maneira do próprio sistema, tanto o Spotify faz isso, ele tem um algoritmo que ele começa a te sugerir depois outras sequências de músicas com base naquilo que você começa a escutar com frequência. Podem prestar atenção nisso. Conforme se você é um usuário que tem um hábito de escutar sempre as mesmas músicas, se você for na opção recomendado, você vai ver que ele vai começar a te trazer gêneros, cantores que você não conhece, mas que tem a ver
com aquilo que ele entende que você vai gostar. Então é importante isso, até porque você pode até enriquecer a sua playlist. Mas ouvir a playlist dos outros também te dá a oportunidade de você lembrar de uma música ou de um cantor que você fazia tempo que não ouvia e que você gostaria também de ter na sua playlist. Então acho que isso tudo é importante. Isso é muito importante, gente. Para mim, isso é fundamental. O ambiente home office ele precisa ser prazeroso, ele precisa ser saudável. A gente não pode transformar o nosso ambiente em uma coisa angustiante. A gente já está vivendo um momento de angústia por tudo que o Covid-19 proporcionou para a gente. Então, vamos fazer com que esse momento, esse ambiente, esse local de trabalho que a gente se encontra, fique agradável. A gente não ficar carregando essa energia que não vai ser produtiva para nós, ok? É muito importante que a gente se preocupe em fazer com que os nossos hábitos de ambiente de trabalho sejam produtivos e sejam saudáveis e que a gente se sinta bem, porque quanto mais a gente se transformar num ambiente angustiante, pior vai ser a nossa produtividade e pior vai ser quando tudo isso passar e a gente tiver que estar com a nossa energia pronta para recuperar todo o tempo que não foi perdido, porque a gente está cada um no seu momento, aprendendo alguma coisa, compartilhando outra informação, buscando alguns conteúdos, buscando algumas informações. Então, importante isso, não transforme o seu ambiente home office nesse ambiente angustiante. Você consiga transformá-lo num ambiente que seja agradável. Vamos mudar um pouco de assunto agora. Vamos falar de ferramentas úteis e baratas. Acho que todo mundo gosta disso e eu tenho um ditado que é o seguinte, nem tudo que é caro é bom e nem tudo que é barato é ruim. Mas também o inverso vale a pena. Então a gente tem que analisar porque tem algumas coisas que também barato demais sai caro. Então eu me preocupo muito com isso durante o meu dia a dia de trabalho, de produtividade. Então vou sugerir aqui para vocês algo que a gente chama de ferramentas úteis e baratas. A gente vai falar primeiro sobre pesquisa de imagem, principalmente para quem trabalha com turismo, ter imagens agradáveis, apesar de que muitas das imagens já o próprio destino, a operadora já tem um portfólio que consegue compartilhar. Mas se você está ali pesquisando alguma informação, você precisa encontrar locais onde isso possa ser interessante e que você consiga ter oportunidades. Então, eu listei algumas aqui. O Unsplash, ele é um site de fotos free. Ele tem vários temas, mas ele tem uma coisa que é muito legal, que diferencia ele dos outros sites. O que é legal deles são os wallpapers e os backgrounds, que são muito diferentes. Então, isso, de repente, você vai trabalhar muito com apresentação, você vai fazer algum material, principalmente uma proposta, você quer sempre trabalhar alguma coisa diferente. Um Splash, ele tem muita coisa legal para background e para essa parte de wallpapers, ok? Então, eu recomendo isso para vocês. Lembrando que eu vou colocar todos esses links na nossa apresentação do YouTube. O próximo aqui é o Madeleine. Esse, muito pouca gente conhece, pelo menos que eu saiba. O Madeleine, ele tem uma coisa que é legal, porque ele tem os fotógrafos que contribuem, são totalmente diferentes do restante do mercado. Então, eles têm muita foto conceitual. Então, tem algumas coisas que são muito legais quando a gente quer abordar algum tema, alguma situação de viagem ou qualquer coisa do gênero. Então, o Madeleine, para isso, ele foge daquela imagem panorâmica. Então, quem compartilha ali são profissionais bem diferentes do que a gente está acostumado a utilizar no mercado. Okay? O Pixabay, eu acho que, não sei se a maioria conhece, mas ele é muito comum, é muito utilizado, tem bastante fotos e sempre atualizado, então tem bastante coisas legais. O Pixabay, além de fotos, ele também tem alguma biblioteca de vídeos, ela não é tão forte, mas tem algumas coisas legais que vale a pena pesquisar e utilizar. Então, esse já trabalha um pouco mais essa questão. E por último, o Pexels. Também é na linha do Pixabay, ele também tem essa questão de uma biblioteca grande de fotos, com bastante recursos. E uma coisa muito importante, gente, muito importante, independente de qualquer uma dessas 4 plataformas e das outras plataformas que existam. Prestem atenção no momento que vocês estão selecionando a foto, se a foto é para uso free,
comercial ou se ela é para uso exclusivo editorial. Existe uma diferença muito grande entre o uso free comercial e o uso editorial. O uso editorial é destinado para sites de conteúdo ou para jornais, ou para canais de jornalismo, ou para publicar periódicos de conteúdo, que vão utilizar aquela foto dentro de uma reportagem, dentro de um artigo. E nesse caso, a regra de negócio é: coloque-se os devidos créditos ao canal e ao profissional. Então tem muito disso, então preste atenção nisso. Porque às vezes no meio naquele afã de querer baixar uma foto e tudo mais, você não se toca que aquela foto ela tem um direito editorial. E se ela tem um direito editorial, a chance de vir alguém atrás e querer reclamar o direito da imagem, tentar fazer um processo, não é ruim, não é difícil. Tá? A gente parece, não, é quase impossível. Não é mais, porque existem hoje ferramentas de busca, existem robôs hoje que ficam rastreando a internet atrás de um registro de foto para saber se aquela foto está sendo utilizada da forma correta. Então, fotos editoriais é muito preocupante. Quando você estiver baixando a foto, preste atenção nisso, porque isso de fato vai ser um problema para vocês. Falando de ferramentas úteis para proteger o seu computador. O que é importante a gente salientar? Eu não sou partidário de software de antivírus grátis. Nesse momento, eu prefiro investir, porque o investimento é uma relação custo-benefício muito alta. Porque se você falar para mim, eu estou aqui colocando dois desses softwares, que é o Kaspersky e o McAfee, porque como usuário, eu usei os dois e tenho satisfação com os dois. O que me faz decidir por qual eu vou utilizar na renovação da minha assinatura é qual momento de oferta cada um dos dois tem. Tanto um quanto o outro tem uma vantagem que é a seguinte: vocês podem, através desse software, fazer compartilhamento com mais de uma plataforma ou com mais de um dispositivo. A mesma licença ela pode servir tanto para um notebook, tanto para um smartphone e tanto para quem tem Apple, um computador Apple. Então, uma mesma licença te dá direito a usar em 3 devices, que eles chamam, distintos. E isso tanto vale tanto para Kaspersky como para McAfee. Os dois têm essa facilidade. E principalmente, se vocês utilizam os seus computadores, os seus celulares para acessar internet banking, para utilizar a plataforma para fazer consulta de saldo, pagamento de boleto, transferência, é muito importante. É muito importante ter uma ferramenta de segurança. E eu não recomendo software free de antivírus, porque eu já tive casos de clientes no meu dia a dia de trabalho que me reclamavam de ataques de vírus, e assim, que derrubava a empresa inteira, ou então que consumia dados da empresa, perdia-se algumas situações, sem contar, em alguns casos, clientes que tiveram a conta bancária hackeada e que tiveram ali um prejuízo que, no final das contas, o próprio banco, no momento futuro, através de comprovações, devolveu o dinheiro para o cliente, porque também foi uma falha de segurança do banco, apesar de ter sido uma falha do usuário, o banco foi entendido que o banco também falhou. Mas hoje em dia, muitos bancos já usam do artifício de saber se o cliente está utilizando ferramentas de segurança e monitoramento de antivírus, de anti-spam, anti-phishing. O anti-phishing é quando você está digitando e o hacker consegue saber o que você está digitando. É muito importante que vocês tenham essa proteção. Então, eu vou colocar esses links também, porque esses dois, por final, estão fazendo agora, por conta do Covid, estão fazendo campanhas com preços muito interessantes para aquisição, muito baratos. Eu sempre faço a compra deles na época do Black Friday, porque eles derrubam, esses sim, são produtos de Black Friday reais. Eles derrubam pra caramba o preço, e eu sempre uso a minha taxa de renovação nessa época. Mas mesmo agora, se você fizer uma compra de uma licença, os preços de agora estão muito parecidos com os preços de Black Friday, por conta do Covid, tá? Então eu recomendo que todos possam ter essa oportunidade de fazer essa consulta, ok? Alexei,
Teve Pois uma não. pessoa que perguntou se você conhece um que chama Bitdefender. Bitdefender, honestamente não conheço. Eu posso até depois, pede para passar para a gente o nome correto, o link de acesso, só para a gente dar uma consultada. Porque o que acontece hoje em dia? Existe uma certificação mundial que faz os testes de eficiência de softwares de antivírus. E isso são competições que acontecem constantemente, tá? Então, o que acontece? Sempre quem está entre o primeiro, segundo ou terceiro lugar são essas duas marcas. Os outros podem até aparecer em determinado momento, só que quando se passa um tempo muito grande e esse software não faz atualização de antivírus, né, se ele não traz os novos pacotes de vírus que estão no mercado para dentro dele com uma frequência muito grande, a chance de você ficar desprotegido de um vírus novo é muito grande. A grande vantagem desses dois é que, se você olhar, ele vai estar sempre atualizando. Até tem somente para quem tem PC, percebe isso, porque quando ele entra para fazer atualização, o PC perde um pouco de desempenho, porque você vê que ele está ali consumindo um pouco dos dados de tráfego ou um pouquinho da memória do computador para ver se tem coisa nova para atualizar o computador. Ele faz isso em segundo plano, mas querendo ou não, como o Windows ele perde um pouco de desempenho. Não é nada de outro mundo, mas acontece. Então faz um favor para mim, Fabiano. Anota para a gente depois, na hora que a gente fechar o processo, nos próprios comentários do canal, eu jogo depois uma avaliação, porque se for aquela coisa, não são os únicos. São aqueles que, no momento, nos últimos 5 anos, eu tenho utilizado um ou outro. Até por essa questão, porque eu não sei se o Bitdefender tem essa questão de ser multi-device. Se ele permite, se vocês olharem aqui na capinha do Kaspersky, ele já mostra uma telinha de computador, uma telinha de tablet e um smartphone. Ou seja, é a mesma licença para uma única licença para mais de um device. Então, isso é muito importante, muito interessante. Fabiano, eu vou dar uma olhadinha aqui, porque eu achando que a minha tela pulou. Porque eu tinha uma tela que falava sobre imagens, eu não estou vendo, eu acho que ela deu uma soluçada aqui. Vou dar uma voltada, tudo bem? Tudo bem, estava abrindo o áudio aqui. Tá, deixa eu só ver se foi essa aqui. Não, essa aqui é pesquisando imagens. Caramba, cadê ela? Não, ela tá. Ou ela ficou para frente, ou eu comi bola. Deixa eu ver. Não. Então tá. Então vamos avançar, porque ela deve estar na frente. Eu não lembro de ter mudado a posição dela. Aqui tem que entra. Exato. Pensamento, pesquisa de imagens. Ok. Ok. Infelizmente eu vou ter que pedir desculpa para vocês, mas falhou uma tela que eu tinha passado que falaria de edição de postagens. Eu vou depois passar esses links para vocês, que são para vocês gerenciarem criação de postagens, principalmente para Instagram, que é hoje a plataforma mais utilizada por vocês. Nossa, eu tenho uma aqui, desculpa, também precisamos nos preocupar com as fotos no Google? Jamais usem foto do Google. Gente, é só para vocês terem uma informação que é importante. O Google, ele indexa tudo que existe na internet. Tudo. Qualquer pesquisa que você fizer no Google, ele vai trazer qualquer coisa, seja foto, seja documento, artigos educacionais. Empresas que não se preocupam em bloquear os seus servidores, aparecem até documentos de empresas, porque o Google é um grande repositório de indexação de informação. A foto que o Google te retorna, não necessariamente, e ele já está utilizando isso. Se vocês prestarem atenção, na hora que vocês clicam na foto e vocês veem a foto, o Google já coloca ali uma mensagem sobre a questão de direitos autorais sobre a imagem, para as pessoas se preocuparem muito com isso. As bibliotecas tradicionais, né, de fotos, como o Shutterstock, já vem uma marca d'água, né, mostrando que a pessoa não pode usar aquela foto, que ela teria que ser comprada dentro da plataforma deles. Então, o que é importante? O Google ele é um ótimo pesquisador, mas não é a melhor maneira de utilizar. Ali, vocês podem correr um risco, principalmente porque, a partir do momento que vocês fazem o download dessa foto, existe dentro do arquivo da foto um rastreador. Então, a qualquer momento, quando você estiver utilizando aquela foto, o Google vai dizer que você está usando aquela foto, e se o proprietário da imagem ele vai conseguir identificar se você está usando isso de forma pública.
porque isso só de forma pública. Lógico, eu vou jogar isso numa apresentação interna de PowerPoint, que depois eu não vou publicar isso na internet, você não vai ter essa chance do cara te localizar. Mas se você vai usar isso, principalmente em site, vocês vão ter muitos problemas, porque existe um rastreamento completo daquela imagem, até mesmo de saber de onde você baixou. Então, o Google faz isso, ele te permite pegar aquela foto, mas ele mostra todo um caminho por trás do algoritmo, dizendo de onde essa foto veio. Ok? Então, não façam isso. O Google é bom para pesquisar. Você vai usar um PowerPoint? Ok, não é legal. Eu acho que esses canais, esses sites de fotos que eu passei para vocês, que depois eu vou passar os links, são muito legais. Eles te dão muitas oportunidades, te fazem você ter a foto com melhor resolução, porque normalmente no Google as fotos já perdem um pouco a resolução, não sempre estão num tamanho legal para vocês utilizarem. E nesses 4 que eu comentei, vocês vão conseguir baixar a foto, utilizar a foto da maneira correta, sem ter problema no futuro. Ok? Tem mais alguma pergunta, Fabiano? Desculpa, estava desligado o meu microfone. Não tem Para os problema. roteiros, para os clientes, então não teremos problema. Se você entregar isso impresso para ele, provavelmente não. Não. Mas se você tornar público ou fizer algum anúncio ou coisas do gênero, já é Com complicado. certeza. YouTube, Com certeza. Se Facebook, você essas coisas não. Exatamente. Qualquer mídia impressa você pode te gerar um problema. Qualquer rede social, qualquer mídia social, qualquer canal que faça com que essa imagem possa ser rastreada, é a chance de você ter. Um arquivo fechado não vai ter como, porque você só baixou para o seu computador, não significa que você fez uso dela. Tá? Então, isso de fato não é um problema. Tá? E aí perguntaram aqui, eu até já respondi, se todas as fotos têm que colocar crédito, não são todas, depende da licença. E até sites, por exemplo, se você entrar no site da ProColômbia ou de, sei lá, Peru ou Uhum. Suíça, algumas fotos eles falam, aqui você tem que dar crédito para o fotógrafo tal, ou aqui você tem que dar crédito para o Exatamente. organismo de tal cidade. Exatamente. Então eles colocam Exatamente. essas regrinhas. Eu acho que é muito salutar quando você consegue identificar que existe uma contrapartida. Se alguém está te oferecendo alguma coisa, ela só está pedindo para você falar, olha, essa foto é do Alexei, essa foto é do Fabiano, essa foto é do Ciclano. Dar esse crédito é valorizar o trabalho, porque querendo ou não, para que aquela foto existisse, a pessoa estava no lugar, teve um trabalho para ficar ali um tempo para encontrar tirou várias posições daquela foto para que o resultado fosse bom. Então, acho assim, da mesma forma que a gente gosta de valorizar aquilo que a gente tem, a gente precisa valorizar o que os outros também fazem. Então, quando há essa solicitação, a gente está respeitando o trabalho do terceiro. Então, isso é muito importante. É muito salutar e acho que vale a pena a gente valorizar isso. Mais alguma pergunta, Fabiano? Não, por enquanto não. Tá. Sobre a edição de postagens nas mídias, qual ferramenta você recomenda? Eu acho que é um outro. Vamos deixar para o final essa. Vamos deixar para o Eu final. vou fazer o seguinte, eu vou dar só uma parada na apresentação, porque não é possível que eu perdi essa tela. Na hora que eu salvei, não tinha nada de diferente. Só um segundinho, por favor. Eu Tá. vou interromper aqui. Mas, Cláudia, falando sobre isso, existem muitas ferramentas, algumas gratuitas, outras que são bem baratas para fazer essa edição. Não está aqui. Infelizmente, eu não sei o que aconteceu com essa tela. Bom, eu vou fazer o seguinte: as ferramentas para edição de postagem, a mais comum, né, no mercado hoje é o Canva. Tá? Eu vou colocar esse link lá no canal do YouTube para vocês saberem qual é. O Canva, ele tem uma conta free, que dentro do Canva também existe um repositório de fotos. Também você consegue. Não é uma biblioteca mega assim, enorme, com muitas opções, no pacote free. Existe a opção paga, que ela tem 2 níveis, né, que eles fazem, dependendo do valor que você paga. Quanto mais você paga, mais você tem de recursos dentro do Canva, que te permite
fazer animação da postagem, quando permite você colocar alguns efeitos pré-definidos, eles já dão alguns templates prontos. E a vantagem do Canva é que você tem tanto ele no ambiente computador como no ambiente aplicativo. Então, isso, de fato, é muito importante e é muito produtivo. Vale a pena para quem tem esse pouquinho de conhecimento. Não é difícil, não é uma plataforma difícil de usar, é muito fácil. E de todas que tem no mercado hoje, é a que mais se destaca pela sua relação custo-benefício. Por ter uma conta free, ela facilita bastante. Tem o MLabs também, que é uma aplicação nacional, um projeto nacional, que também, só que eles não têm conta free, aí você já tem uma conta para pagar, para poder gerenciar as redes sociais, que já fica um pouco mais caro. Todas as outras plataformas, elas têm sempre um valor de entrada, um valor que ele vai variar de $9,90 até $99, até $240, vai depender da quantidade de pessoas que vão ficar por trás dela. O Canva te permite isso, a conta free dele te dá essa chance de vocês conseguirem explorar a postagem e você automaticamente, no final, quando você termina de fazer a criação, ele já te fala para onde você quer encaminhar. Se é para Instagram, se é para Facebook, se é para Pinterest, ele também já te dá esses recursos. Tem lá já até os formatos adequados para cada um, então é uma plataforma muito legal. Então, acho que mais para frente, se for o caso, aí a gente pode até ver, Fabiana, a gente pode depois fazer um outro tema, falando um pouquinho de plataformas e como usar. Aí eu acho que ficaria legal, daria para a gente aproveitar mais esse tema, porque eu acho que o tempo também já está praticamente estourando, Bom, né? vamos só ver com o pessoal aí se eles querem. Manda no bate-papo se vocês gostariam de ter é, algum, alguma informação mais só sobre como ferramentas e plataformas de edição de imagem, de trabalhar realmente Aí o outras que eu coisas. faço? Aí, se o pessoal quiser, aí eu já seleciono 3 ou 4 de seleção de imagem, 3 ou 4 de edição de postagem, e a gente faz simulações. Aí fica legal, dá para ficar uma coisa bem intuitiva, bem fácil das pessoas entenderem, e a gente seleciona bem isso e só foca nesse assunto. Aí a gente só fala de gestão de postagens de redes sociais, até porque aí a gente pode entrar, se aprofundar até na questão do que hoje é importante para o resultado de redes sociais, que são as hashtags. Né? Então, isso também pode encaixar nessa questão da produtividade, tá bom? Tá. E só estão perguntando aqui, vai estar no YouTube, sim, Juliana, já está Sim. subindo lá, e perguntaram aqui Adobe Spark, se você... Adobe Spark, já usei. O Adobe Spark faz parte da plataforma da Adobe, né? Que tem as plataformas mais caras, que nem o Photoshop, Adobe Illustrator, várias outras. O Spark é legal, já usei algumas vezes, e dependendo do seu device, né, do seu smartphone, ele fica pesado. Tem alguns celulares que ele não aguenta rodar, principalmente os celulares mais antigos. Então, o Spark ele tem esse probleminha. Ele, dependendo da versão do teu celular, se for uma versão mais nova, dos Androids, ou mesmo do iPhone, se for iPhone 8 para cima, 9, 10, ok, não vai ter problema, porque ele usa muita memória. Como ele trabalha online, como também é o caso do Canva, ele precisa de um processamento que está dentro do teu celular para conseguir fazer o crop da imagem, a inserção do efeito e tudo mais. Então, toma cuidado. O Canva, ele é muito bom, o Spark é bem legal, mas ele tem esse problema. Eu já tive alguns problemas com o Spark no meio de uma edição dele fechar. E o meu celular não é tão antigo assim, mas é que quando você tem, ele trabalha com muito processamento pesado, então às vezes ele não aguenta. Eu tive essa experiência, por isso até que eu não uso mais. Então eu preferi manter o Canva como sendo a plataforma que para mim é mais confortável. Mas o Spark, para quem tiver eu até falo, não tenho pudor de dizer, para quem tem iPhone de 9 para cima, o Spark ele é uma ferramenta parruda. Se você tem aquela tela grande, fica muito fácil de trabalhar, tá bom? Tá. Bom, eu queria só terminar a minha apresentação aqui falando de uma novidade que a gente, como empresa, como startup, a gente está trazendo para o mercado e tem tudo a ver com o mercado de vocês, tá, pessoal?
A gente está desenvolvendo, já é um projeto antigo, já é um projeto aí que já tem praticamente 3 anos de desenvolvimento, tem alguns gêniozinhos por trás desse projeto que estão trabalhando, que vai ser o Rise Travel System. Ele vai ser uma plataforma direcionada para gerenciamento de pacotes e viagens, turismo, em todas as suas áreas. Posso dizer que a gente deve ter uma oportunidade no curto prazo para estar contando para vocês um pouquinho mais sobre essa plataforma, que eu acredito que no futuro, não só no futuro, mas no próprio presente, ela já está em funcionamento. A gente entende que o mercado digital ele precisa se adequar a essa realidade que vai ser daqui para frente constante. Então, o que nós fizemos foi tentar montar uma plataforma que vai facilitar o trabalho de vocês na parte de comercialização de pacotes, venda de viagens, de trajetos, de destinos, com várias ferramentas, e a gente, no momento oportuno, a gente vai falar sobre isso, ok? Ok. É isso, gente. Obrigado aí pela oportunidade, Fabiano. Espero ter atendido aí a expectativa de todos que estiveram participando. E a gente fica aberto aí para quem quiser mandar depois algum e-mail, alguma dúvida, para colocar as mensagens lá no canal. Eu vou deixar todos os links e tudo que a gente comentou aqui para facilitar o pessoal para baixar. Tudo bem? Tudo ótimo. Alexei, eu vou te descompartilhar a tela aqui, só tenho mais uma pergunta por enquanto. Pois não, pode ser. Tá? Já foi aqui. Tá. Seria se teria alguma ferramenta para organizar os processos da empresa. Eu não sei qual tipo de processo que a Renata tá dizendo, porque existem diversas ferramentas. Renata, você pode digitar ali o que você está procurando especificamente? Alexei, qual que vocês usam? Vocês usam alguma própria? Eu sei que vocês criam algumas, né? Sobre o que é? Desculpa, eu não estou conseguindo ver a pergunta. Ferramenta para organizar na parte organizacional da empresa. Bom, aí tem uma situação que é uma coisa bem complexa, né? Porque a questão organizacional da empresa, no meu caso, a gente tem duas situações, né? Que é a produtividade do processo criativo e a parte financeira. São coisas, né, um pouco distintas, né? Então, no caso da gestão de fluxo produtivo, a gente tem uma plataforma própria que nós desenvolvemos, que atende não só nós, como os nossos clientes, na organização das tarefas que a gente tem para publicar durante a semana, o mês e o ano. Então, mas isso é uma ferramenta própria nossa. Até porque eu fiz a ferramenta própria, porque eu não consegui encontrar nada no mercado que me atendesse. O Trello é uma plataforma que consegue gerenciar tarefas em vários pontos, em várias situações. Mas ela chegou a um ponto que ela me gerou um gap que eu não conseguia montar aprovações. E isso me atrapalhava muito. Então, nesse caso, eu preferi desenvolver a minha própria. Então, o Trello tem essa situação. Ele consegue atender em várias situações e ele até tem um recurso que é para funil de vendas, que ele consegue trazer um pouco do histórico do que você fizer de atendimento para o seu cliente e passar o atendimento para uma outra pessoa da equipe. Também é uma coisa que vale a pena a gente abordar, se for o caso, mais para frente. Tá ok? Ok. Tem uma pergunta aqui da Renata, se seria o estilo do sistema Monde, o Rise. Como eu tenho esse sistema já em implementação na empresa, como beta, não é como o Monde, tá? O Monde é só o back-office. Esse vai ser o front-office, vai ser a parte de cotações e o back-office. Então, ele é um sistema um pouco mais amplo que o Monde, apesar de eu não conhecer o Monde tão a fundo, mas ele vai permitir gerenciar o todo, tá? Da agenda, desde da hora da venda, a hora que você vai elaborar sua cotação, seu fluxo financeiro e também a sua parte de cadastro, RP e tudo mais. Ele é um pouquinho diferente do que é o sistema Monde. Ele tem até, a gente vai ter oportunidade para falar bastante sobre o Rise, é que ele tem outras funcionalidades, ele tem várias features, ele tem aplicações para integração com o aplicativo, ele tem algumas outras funcionalidades que são bem mais parrudas e todas num único ambiente. Então, a gente vai, no momento oportuno, convidar vocês para conhecer o projeto. A gente já está com ele muito bem adiantado, né, Fabiano? Sim. E a gente tenta, em breve, a gente vai conseguir convidar vocês para conhecer.
tá bom? E aí tem uma última pergunta, essa acho que eu vou, como empresário, responder, mas você também é empresário, pode complementar aí, Alexei. Sim. É, você tem alguma coisa para falar sobre as vantagens econômicas, financeiras das empresas em utilizarem o trabalho home office? Eu vou colocar, eu não diria se é só a questão financeira, eu acho que tem prós e contras em tudo. É, o que eu vejo é uma questão de ser mista, e esse sistema nós estamos implementando na empresa justamente para dar a flexibilidade de você ter um local fixo para atender os clientes e para nós nos reunirmos, isso falando em caso de operadora, tá? Mas ao mesmo tempo ter a liberdade da pessoa poder ir para vamos dizer, quando isso acabar, a pessoa vai ter uma casa na praia. Ela pode ir no fim de semana na praia, fica lá até terça, quarta, ela trabalha, segunda, terça, os filhos vão para a praia com a esposa ou com o marido, e a esposa trabalha, enfim, de uma forma remota. Isso vai dar uma flexibilidade para todos. Vocês, como agências, estarem num fan tour e poder estar trabalhando. Eu acredito que essas ferramentas de home office, que hoje nós chamamos de home office, eu acho que são muito além, são ferramentas de mobilidade. E nisso eu quero dizer o quê? De quando nós pudermos voltar para as nossas agências, quem não conseguir manter uma agência ou tiver uma agência muito grande, às vezes, vamos supor que a agência tenha 10 colaboradores, ela pode ter lugar só para 6, 5 na agência e fazer uma rotatividade das pessoas que atendem ou atender com hora marcada os seus clientes em um ambiente um pouco menor, ou atender os clientes num café, que tem uma agência aqui de Campinas que faz muito isso. Elas aboliram a agência já faz 1 ano e meio, 2, e elas atendem em cafés, restaurantes ou na casa do próprio cliente. Isso dá uma mobilidade, e ela tem a agência toda no laptop dela ou no celular. Então, eu acredito que a mobilidade, a flexibilização é o mais importante, e obviamente isso gera algumas economias em termos de estruturais que são com certeza interessantes a todos, e também permite para vocês que são agências fazerem às vezes parcerias com agências de outros estados. Vocês não precisam mais se vincular a fazer uma parceria de uma agência vamos usar aqui Valinhos e Campinas, ou no arredor. Uma agência de Campinas pode ser parceira de uma agência de Porto Alegre com o mesmo sistema, e tudo bem. Então, vocês trabalham juntas, negociam em conjunto e tudo mais, não, sem ter a necessidade de estar no mesmo local. Isso é uma flexibilização hiper interessante. O que eu acho que a única coisa que eu acrescento, Fabiano, que você falou com relação a essa questão do home office, né, que no meu caso, no nosso caso, como empresa digital, a prática do home office ela já é comum há mais de 10 anos, tá? Então, muitas empresas de tecnologia já adotam o home office como sendo uma alternativa para a produtividade da equipe. Então, existem várias maneiras de você controlar a produtividade do teu time sem que ele seja necessariamente do seu lado. Eu vejo que no ramo do turismo, a questão da mobilidade vai ser a maior vantagem, porque o que você falou faz todo sentido, porque eu até faço um pouco de um além. Eu acho que não é só a questão regional, você pode ter parceiros em outros países que a distância vai morrer com essa tecnologia de comunicação. Então, existem muitas oportunidades que o estar numa plataforma como é que eu vou explicar? Não necessariamente só na questão do home office, mas também numa questão que você possa ter a mobilidade, né? E o smartphone já é uma realidade para todos, né? Então eu sinto que também os notebooks já também estão cada vez menores e mais leves, ou então tem os tablets, todos eles aceitam essas aplicações funcionando. Então a gente tem que pensar o seguinte: o quão importante vai ser a gente manter o contato físico. Eu acho que o contato físico ele é fundamental, principalmente na questão visual. Então, diminuir esse tempo de estar junto, ok, mas não deixar que isso seja uma coisa eterna. E até mesmo como você falou, Fabiana, fazer essas vendas, esses encontros comerciais num café, num restaurante ou num outro ambiente que seja mais agradável, também é fantástico, porque tira aquela estigma de que você só está numa mesa confrontando e tirando as pessoas. Então, concluindo isso, a mobilidade vai dar muito mais flexibilidade, não só para o home office,
mas também para quando você tem uma oportunidade de não estar especificamente no seu ambiente de trabalho, eu tenho esse problema sério. Eu viajo e quando eu viajo eu tenho que pegar 2 horinhas da minha viagem, me trancar no banheiro e trabalhar. Não vou me tranco no banheiro, mas eu tenho que pegar um cantinho lá do quarto que eu tô, ou vou para algum local do hotel e vou fazer esse evento, ok? Muito obrigado por todos aí pela participação. Obrigado a todos, gente. Acabaram as perguntas aqui. Agradecemos. Vai estar no YouTube em breve, já com todas as informações. E Sim. uma boa tarde a todos, então. Boa tarde e sucesso para todo mundo aí. Até mais. Tchau, tchau. Até Obrigado. mais. Tchau, tchau.